E agora nós vamos entrevistar o Dr. Rodrigo Mota. Ele é bacharel em Direito, advogado, pós-graduado em Direito Público e Controle Municipal. E também é especialista em Direito Eleitoral. O Dr. Rodrigo se disponibilizou a estar aqui na Líder FM todas as semanas, um dia na semana, participando aqui, respondendo às suas perguntas e lhe ajudando também. Então vocês podem participar do nosso programa pelos telefones 3662-2080, que é o telefone mais tocado da cidade de Laje e todo o Vale do Jiquiriçá. Tem também os nossos celulares, 8827-8787 e 9941-8787, são os celulares que vocês deixam suas mensagens de texto e, com certeza, nós estamos passando aí as informações. Então, portanto, Dr. Rodrigo Mota conosco, participando do programa Em Foco Geral, o programa do povo, doutor. Bom dia, um prazer a sua participação aqui conosco, doutor. Bom dia, Valmir, é um prazer enorme estar aqui falando para a Rádio Líder FM, essa rádio que é líder realmente em audiência e passando informação aí sobre o direito, né, de cada cidadão, para que possam conhecer um pouco mais sobre as suas obrigações, os seus deveres, e estamos aí à disposição da rádio agora, inovando, uma vez por semana nós estaremos fazendo este quadro aqui, e é um prazer para mim imensurável, eu estou à disposição. Muito bem, doutor, a gente observa aí que geralmente acontece aí os homens pagarem pensão alimentícia, mas a mulher também pode pagar pensão alimentícia, doutor? Pois bem, Valmir, primeiro é importante falar sobre o divórcio, né? Durante o momento do divórcio, vai ser escolhido ali quem vai deter a guarda da criança. Naquele momento que o juiz vai definir com quem a guarda vai ficar, depois passar por um laudo psicológico, olhando qual é o melhor lar para aquela criança não ser jogada à toa, ou com o pai ou com a mãe, porque antigamente, necessariamente as crianças ficavam com a mãe. Por quê? Porque a mãe tem aquele lado maternal, aquele lado mais protetor. Contudo, com a Constituição de 88, que veio inovar, né, a ordem jurídica, e o nosso Código Civil também novo, recente, de 2003 para cá, trouxe, né, uma quebra. Não existe mais aquele lado do pai, né, o patrocínio, o pai é o único de todo. Não, mudou isso agora. Então, existem os dois lados, os homens e as mulheres são iguais, é o que diz o nosso artigo 5º da Constituição Federal, todos nós somos iguais perante a lei. Então, o homem e a mulher passaram a ter direitos iguais. A partir deste momento, então, no caso de um divórcio, hoje em dia a criança pode ficar tanto com o pai, tanto com a mãe. A partir desse momento, ficando com o pai ou ficando com a mãe, a outra parte que não ficar com a guarda da criança passará a prestar, né, a pensão alimentícia para que seja providos os alimentos, a educação, o lazer da criança, né? Não necessariamente vai ser o pai que vai arcar com essas despesas, vai depender, na verdade, com quem a criança ficar. Se a criança ficar com a mãe, necessariamente o pai irá contribuir, né, com os valores para que aquela criança possa se alimentar, possa se vestir bem, possa ter uma vida digna, claro que sempre prezando pela dignidade do pai também, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E se a criança ficar com o pai e a mãe tendo condições, necessariamente ela também irá contribuir, deverá contribuir. O juiz irá analisar sua situação financeira e, dentro dos seus limites, irá propor um valor para que a criança possa ter a sua subsistência. Muito bem, doutor. Qual a idade limite para que essa criança tenha direito a esse benefício? Hoje o Código Civil, ele regula que até os 18 anos, quando se completa aí então a maioridade, né, pelo nosso Código Civil, é que os adolescentes teriam direito. Só que a nossa lei vem sofrendo interpretações, né? Então, esse período foi aumentado. Desde que se comprove que que a criança está estudando, que o adolescente está estudando, esse período pode ser ampliado. Então, pode ir até os 24 anos de idade, no limite de 24 anos de idade. Inclusive, é o benefício também que o INSS tem dado. O INSS, através de seus juízes federais, tem pronunciado nesse sentido também, de estender a pensão por morte ou pensão auxiliar aos adultos, no caso que recebem pensão por morte, até a idade de 24 anos. Ok, nós gostaríamos de saber também sobre a questão se o pai e a mãe não puder, né?
Quem pode, nesse caso aí, o que é que acontece? Não puder pagar aquilo que foi estipulado aí. É feito o quê? Qual o destino daí para frente, doutor? Eu só queria ressaltar, como eu disse que pode ser estendido também para 24 anos, essa pensão alimentícia também pode ser reduzida. Como é isso? A partir do momento que uma criança ou um adolescente está emancipado, ela passa a ser relativamente capaz. Então, entre os 16 até os 18 anos, um adolescente pode ser emancipado pelos seus pais. Então, a partir deste momento, os pais, então, poderiam deixar de prover essa pensão alimentícia. Mas desde que, a qualquer momento, esse adolescente, ou até em fase adulta, passe a necessitar, pode ser retomado. E no caso também de pessoas adolescentes que casam, algumas vezes a gente vê, né? Principalmente no interior, a gente vê adolescentes casando mais jovens, né? Então, dos 16 anos para cima, a partir do momento que ela casa, ela passa a se tornar também capaz, plenamente capaz. Então, a partir deste momento, os pais deverão deixar de prover também esses alimentos. No caso aí, se o pai ou a mãe não tiver, voltando à pergunta, né? Se o pai ou a mãe não tiver condições de arcar com essa pensão alimentícia, poderá ser provida essa pensão alimentícia, ou melhor, poderá ser requerida esta pensão alimentícia aos avós, avô, avó, tio, tia, qualquer parente dentro da linha sucessória até o 4º grau que possa ajudar, né, no pagamento dessa pensão alimentícia, dentro também, claro, e sempre observando os limites, né, daquela pessoa que irá passar a ser o provedor. Então, tem que se olhar as condições financeiras para que não gere para ela também um prejuízo, analisando de que pela perspectiva de que ela não botou aquela criança no mundo, contudo, como parente que tem a obrigação de ajudar, né, na subsistência dessa criança ou desse adolescente. Ok, em relação à questão de ter um acordo, fixou ali um valor e com o passar do tempo aquele valor ficou um pouco defasado. Pode-se pedir um reajuste sobre aquele valor? Como é que fica essa situação, doutor? Claro que pode, meu querido. Analisemos o seguinte: uma criança, assim que nasce, não tem os mesmos gastos, as mesmas despesas do que um adolescente de 15, 16, 17 anos. Então, em virtude disso, a partir do momento que as despesas vão aumentando, né, tanto o pai quanto a mãe, aquele que tiver a guarda da criança, poderá solicitar ao juiz, através de uma ação de revisão de pensão alimentícia, né, poderá pedir a revisão destes valores, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, se o pai que recebia uma renda, vou dar um exemplo, de R$1.000, está recebendo hoje um salário mínimo, ele não vai ter hoje a mesma condição de estar arcando como ele arcava anteriormente. Ou seja, então cria uma dificuldade financeira para o pai, então ele pode entrar com ação revisional para que seja reduzida aquele valor. Ou então, no caso diverso, quando a criança passa a ter uma necessidade maior, mesmo que já tenha sido fixado um valor, através desta mesma ação revisional, que será proposta pelo menor, representado aí pelo seu genitor que detiver a sua guarda, ou um tutor, no caso se for um órfão de pai e mãe, mas que esteja na guarda da tia ou do avô, então poderá ser pedida ao avô paterno ou avó materna, né? Depende, na verdade, de quem detiver a guarda da criança. Então, a partir daí, poderá ser revisado sim, para mais ou para menos, dependendo da situação, como eu estou expondo, para que aquela criança possa ter, como eu disse, uma condição digna de sobrevivência, tendo direito à alimentação, direito ao lazer, direito à execução, à educação, direito a tudo aquilo que uma criança normal merece. Muito bem. Em caso do Ministério Público intimar, né, as partes para um acordo, uma dessas partes não comparecer, na verdade o que acontece? Esse início chamado pelo Ministério Público é um convite a comparecer ou já se torna uma intimação conforme uma das partes não comparecer na data? O Ministério Público ele tem uma função importante, né, que é dada pela nossa Constituição Federal. Ele tem o serviço de custos legis. O que é isso? Ele é fiscal da lei. Então, ele fiscaliza sempre as relações, né, das leis, onde a lei está sendo aplicada, e também ele resguarda, ele é o fiscalizador das leis
onde se encontra o menor. Então, sempre que o menor estiver no processo, o Ministério Público deverá necessariamente se fazer presente. Então, neste momento que o Ministério Público, dentro do seu órgão, ou seja, o Ministério Público envia uma intimação para o pai ou para a mãe para que compareça na sede do Ministério Público, né, um convite, uma intimação, para ser tentado um acordo. Neste momento aí, se o pai não comparecer ou a mãe não comparecer, não terá problema nenhum, se for no órgão do Ministério Público. Agora, se essa intimação for dada pelo Ministério Público, pelo juiz, através do juiz, do judiciário, ou seja, uma intimação para comparecer ao fórum, então a partir daí fique atento, porque se você não for, num primeiro momento, o juiz, se você não for por motivo justo, teve alguma dificuldade para chegar ao fórum, ou estava doente no dia, essa audiência poderá ser remarcada, certo? Agora, se a pessoa não for e não apresentar uma prova cabal do porquê, uma justificativa por que não compareceu, poderá ser decretada a revelia e a confissão. Então, a partir daí, o juiz, por força que tem, né, através de sua função jurisdicional, irá impor o pagamento daquele valor. Então, para o cumprimento desse valor, o juiz poderá ordenar a penhora no banco, chamada penhora online, ou seja, tudo aquilo que o cidadão tiver em sua conta poderá ser bloqueado. Qualquer bem que aquele cidadão tenha, seja um carro, uma moto, uma casa, uma fazenda, poderá ser penhorado, levado a leilão para que seja adimplido esse valor, esse débito, né? Então, fique atento. Quando for uma intimação do Ministério Público para que compareça ao órgão do Ministério Público, não deverá ser necessário aí a presença. Contudo, é importante que se vá. É importante que se vá para tentar chegar a um acordo. É muito melhor do que levar esse problema, na verdade, ao judiciário, né? Porque pode causar certas penas. Então, fique atento. É bom, sempre bom que se compareça. Agora, quando tiver lá judiciário, intimação do juiz, favor comparecer, porque senão pode ficar complicado para aquele que não comparecer. Bom, definiu aí um valor a ser pago, nesse caso para a criança, nesse caso aí para a manutenção da criança. Isso necessariamente terá que ser um depósito em conta ou até mesmo um recibo resolve o problema para constatar realmente que você repassou o dinheiro? Se o juiz, após homologado o acordo, garantir que poderá ser feito o pagamento e o comprovante poderá ser um recibo, o juiz especificar isso na sentença homologatória, que poderá ser recebido o valor e comprovado através de recibo, a partir deste momento, poderá naturalmente receber aquele credor, né, quando receber o pagamento, emitir um recibo para aquele que está pagando, né, para que tenha garantia de que venha adimplindo com o valor, que está pagando em dia ali aquela pensão. O juiz pode arbitrar também que seja feita uma conta bancária em nome do menor para que seja depositado o valor. Aí, através de depósito bancário, será emitido, sempre que nós fazemos uma operação bancária, nós temos um comprovante, correto? Que sai da máquina ou lá do caixa. Então, neste momento, quando o juiz determina que seja criada uma conta bancária, será oficiada ao banco para que seja aberta uma conta em favor do menor, ou então os próprios pais podem, aquele que detiver a guarda, pode abrir uma conta em favor do menor, tanto aquele que detiver a guarda quanto o outro, né? Então, qualquer um dos genitores poderá abrir uma conta em favor do menor para que seja depositado este valor. Pelo simples fato que, através do banco, né, de operações bancárias, fica mais fácil a comprovação do adimplemento. Porque se o cidadão for lá depositar um envelope vazio, por exemplo, vai aparecer lá embaixo no extrato, envelope vazio. Se o envelope realmente detinha um valor, então lá está comprovado, depositado o valor de tanto. Então, fica mais fácil tanto para provar o depósito para aquele que deve, né, o valor, a pensão. Então, fica sempre mais fácil para ele comprovar que vem adimplindo, sim, com as suas obrigações de pai ou de mãe.
Muito bem, nós continuamos aqui entrevistando o Dr. Rodrigo Mota. Ele é bacharel em Direito, advogado, pós-graduado em Direito Público e Controle Municipal e também ele é especialista em Direito Eleitoral. Então, uma vez por semana, o Dr. Rodrigo Mota está aqui com a gente respondendo as suas perguntas. Você pergunta, o doutor responde e nós estamos aqui fazendo esse elo de ligação através da nossa Rádio Líder FM. Mais uma vez eu vou dizer para você que vocês podem participar pelo telefone 3662-2080. Se não tiver resposta agora, não tem problema. Na próxima semana a resposta vai estar à sua disposição. Ou então vocês podem mandar também suas mensagens de texto para o telefone 9941-8787 ou 8822-8787. Então está aí à sua disposição, Dr. Rodrigo Mota. Nós vamos continuar entrevistando o Dr. Rodrigo Mota e a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: esse valor que é pago, ele corresponde ao quê? E qual a porcentagem, no caso de um salário mínimo, em relação às pessoas que recebem esse valor mensalmente? Tudo depende, na verdade, Valmir, do valor que será recebido, que aquela pessoa recebe. Ou seja, eu tenho que pagar um valor de pensão alimentícia, mas eu só recebo um salário mínimo, por exemplo. Aí tem que ser analisado, na verdade, toda a situação econômica daquela pessoa. Se ela já tem filhos, se ela é casada, se ela é divorciada, se ela presta uma pensão já a outros filhos. Então, tudo isso tem que ser analisado. Uma pensão alimentícia para uma criança, se você tem apenas um filho e recebe um salário mínimo, essa pensão deve girar em torno de 15% a 30%. Ou seja, o juiz, juntamente com o Ministério Público, irão dar o parecer nesse sentido aí, do depósito no valor de 15% a 30% do salário mínimo. Quem recebe mais do que um salário mínimo, deverá ser analisado o contra-cheque daquela pessoa, quanto é que ela movimentações bancárias, né? Então, a partir deste momento, irá ser definido um percentual em cima deste valor, para que não fique também um valor exorbitante, nem um valor pouco. Tem que ser um valor realmente que supra as necessidades da criança. Lembrando que as obrigações são iguais para o pai e para a mãe. Então, deverá ser analisada a situação econômica da mãe também. Então, se a mãe recebe também o salário mínimo e o pai também, deve ter um consenso para os dois depositarem o mesmo valor, ou seja, se o pai arca com 30%, que a mãe arque também com os 30%, para que não haja uma discrepância. Por exemplo, se eu sou o pai e eu detenho a guarda da criança, não é justo que eu sempre arque com mais do que a mãe, não é? Da mesma forma, se for o inverso, se for a mãe que detiver a guarda da criança, não é justo também que a mãe sempre arque com um valor maior do que o pai. Então, para isso, o juiz vai definir um valor que fique igual, semelhante, para que os dois possam arcar com as despesas da criança. Nesse caso aí, é correspondido também a questão da educação e poderá haver um questionamento que a educação, ela é pública, existe de graça. Também a questão da saúde, existe também a saúde gratuita através do SUS. Em que circunstâncias é que pode acrescentar algum item no que diz respeito a ter um valor para ser também correspondido a esse fator? Quanto a isso, Valmir, nós sabemos que a Constituição Federal garante que o governo deverá prover a educação, a segurança, a saúde, o lazer, né? Está lá no artigo 6º e 7º da nossa Constituição Federal. Só que nós sabemos que não é bem assim. Às vezes as escolas públicas, como até pouco tempo estavam de greve, né? Então não prestam o devido serviço, às vezes é uma má qualidade. A saúde, do mesmo jeito, ficam horas, às vezes, na fila do SUS, esperando atendimento. O lazer nós quase que não vemos, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Se realmente os pais não têm condições de pôr a criança numa escola particular, deverá ser colocado na escola pública. Se não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, deverá ser atendido pelo SUS realmente, porque isso deverá ser analisado a condição financeira dos pais. Agora, por acaso, se o pai tem um valor, recebe um valor muito maior e quer ajudar mais do que a mãe, e o juiz fixou um valor, a título de exemplo, R$1.000 para o pai pagar para a criança, nada impede de que o pai ajude mais do que o valor fixado. O pai pode pagar os R$1.000 de pensão alimentícia e pode também pagar a escola por sua conta própria, pagar um plano de saúde para o seu filho, né? Nada impede que isso seja feito, muito pelo contrário, isso com certeza causará no seu filho, na sua filha, lá na frente, quando ele amadurecer um pouco mais, uma gratidão,
né? Porque você sempre fez mais do que sua obrigação, você foi mais do que um simples pai, você foi um paizão, você foi uma mãezona, você sempre foi além das suas limitações. Então, aquele valor que o juiz fixa não é um valor limite, não é obrigação, não é uma obrigação mínima, é uma obrigação mínima, não é uma obrigação máxima. Então, você pode sim fazer o pagamento extra, E quanto às despesas também, que devem ser divididas, isso só aponta a ser atentado. Medicamentos, material escolar, todo ano tem, não é? Então, aqueles que estudam em escola particular, até escola pública também, às vezes precisam comprar um material escolar, um livro, um caderno, um medicamento, e os pais são separados. Estes valores extras, precisa ir num oculista, né? Comprar um óculos, então precisa ir num médico, aí não atende pelo SUS, tem que pagar particular. Então, a partir deste momento aí que tem essas despesas extras, essa despesa deve ser apresentada a nota fiscal para o pai ou para a mãe, para que seja pago a metade do valor, né? Porque essa despesa deve ser dividida. A despesa fixa, que nós sabemos é com educação, alimentação principalmente, vestimentos, né? É o básico. Agora tem as despesas extras que devem ser divididas igualmente por ambos os pais. Muito bem, a gente observa aí, doutor, que nesse país, o que geralmente todo mundo comenta, que a única situação que o homem ou a mulher poderá ir para a cadeia realmente quando não se paga a pensão alimentícia. Nós estamos acompanhando a questão do mensalão aí, ultimamente é o que mais está sendo discutido, e dificilmente alguém irá parar atrás das grades, porque já tirou muito do erário público. Mas no caso da pensão alimentícia, todos sabem que realmente o judiciário vem cumprindo fielmente a essa questão. Eu lhe pergunto o seguinte: qual é o limite para a pessoa ser preso? Valmir, esse ponto você tocou em muito importante. Na nossa Constituição Federal, e também garantido pelo Código Civil, é o único caso no direito civil hoje, né, que se pode prender um homem ou uma mulher através do inadimplemento da pensão alimentícia. Ou seja, você está devendo pensão alimentícia, cuidado, é o único caso do direito civil, não estou falando do direito penal, do crime, eu estou falando do direito civil, é o único caso que pode ser preso. Anteriormente, nós tínhamos o caso do depositário infiel, mas só que isso já foi abolido. Então, hoje, nós temos o caso realmente da pensão alimentícia. Se o pai ou a mãe deve a pensão alimentícia por mais de 3 meses, até 3 meses, ele poderá ser preso, certo? Então, irá ser atentada uma ação no judiciário pedindo a prisão para que pague, na verdade, sob pena de prisão, a pensão alimentícia dos últimos 3 meses. Se o pai ou a mãe deve mais que 3 meses, deverá ser proposta, então, 2 ações. Uma com a finalidade do pagamento desses últimos 3 meses, sob pena de prisão, e o restante dos meses devedores é uma ação também à parte, onde deverá ser cobrado o valor, aí o juiz deverá apurar o valor, liquidar o valor, e o valor deverá ser cobrado através de penhora online, como eu disse, aquela questão de conta no banco, né? Ou se tem algum imóvel que deverá ser penhorado, depois leiloado, para que seja adimplido o valor, seja pago o valor, né? Então, fique atento. O valor da pensão alimentícia tem que ser pago, isso não tem jeito. E para arrematar a situação, aqueles pais que têm os filhos que já fizeram 18 anos e não estão estudando, ou aqueles que têm mais de 24 anos e já pararam de estudar, já cessaram seus estudos, faculdade, por exemplo. Então, a partir deste momento aí, o pai ou a mãe que estiver pagando a pensão alimentícia deverá entrar no judiciário com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Se por acaso o pai ou a mãe, aquele que estiver pagando a pensão alimentícia, não propor essa ação, a partir deste momento aí, irá incidir aí o débito ainda, né? Estará correndo o débito, então deverá pagar o valor, mesmo que já tenha feito os 18 anos e mesmo que já tenha completado os 24 anos sem estar na faculdade. Então tem que ficar atento a isso aí. Muito bem, nós queremos encerrar aqui a nossa entrevista por hoje com o Dr. Rodrigo Mota,
ele que é bacharel em Direito, advogado, pós-graduado em Direito Público e Controle Municipal e também é especialista em Direito Eleitoral. Então, o doutor Rodrigo Mota vai estar, como eu falei há poucos instantes, aqui conosco, uma vez por semana, respondendo às suas perguntas. E se você não quiser fazer as suas perguntas diretamente aqui pela Rádio Líder FM, você poderá fazer diretamente ao Dr. Rodrigo Mota, que vai passar para você aqui agora o seu e-mail particular, o e-mail do seu escritório e também o seu telefone, ou seja, os seus meios de contato. Hein, doutor? Valmir, é um prazer para mim estar, mais uma vez, eu ressaltando, né? É um prazer para mim estar aqui falando para todos vocês através da Rádio Líder FM, para toda a região do Vale, aqui do Jiquiriçá, né? Essa região muito bonita, muito bem populada, né? Então, nós estamos aí à disposição, chegando, eu estou montando o escritório agora aqui em Laje. Então, não sei se vocês conhecem, mas na rua principal de Laje, onde tem o Odontovale, vai ser também o escritório de advocacia. Já é, na verdade. Então, quem quiser procurar lá por mim, vai encontrar meu telefone. Meu telefone hoje para contato é 8839-9084, 8839-9084. E tem meu e-mail também, advmota@hotmail.com. advmota@hotmail.com. Então, estou à disposição, tanto lá no escritório, que eu vou começar a atender em Laje a partir de agora, e à disposição também aqui nos telefonemas que a rádio vai me passar, e aí eu irei providenciar as respostas para que no próximo programa nós satisfazermos aí as dúvidas de toda a população. Muito obrigado e um abraço a todos.